Bem-vindas a mais um episódio do Conversas com Fogo. Hoje vamos falar sobre energia, estar em contacto com a nossa própria energia, o que é que isso significa, porque é que é tão importante e porque é que este processo de nós entrarmos mais e mais na nossa energia muda a nossa vida e como é que nós vamos viver a vida. Carolina, quero saber de ti como é que, se tu sempre sentiste a tua energia, sempre estiveste assim em contacto com ela, se é algo mais novo, mais recente, ou se sempre fez parte? Não, nem sempre fez parte. Durante muitos anos não fez parte. Eu costumava a brincar a dizer que para mim estava sempre tudo bem. Não tinha estas flutuações ou não tinha consciência das flutuações que acontecem naturalmente na nossa energia, tanto ao longo do dia como ao longo das semanas, ao longo dos meses. E eu sentia muitas vezes só me apercebia o quão cansada estava quando chegava à cama. Não havia Hum, esta intenção e esta sensibilidade para as variações de energia. Portanto, tem sido um caminho e continua a ser. Eu acho que quanto nós mais evoluímos a nível de autoconhecimento, não é? Quanto mais nos conhecemos, também mais ferramentas temos para nos apercebermos destas variações de energia e do que é que isso uhum, significa para nós e para o nosso trabalho e para as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. E uhum. tu? Olha, muito semelhante. Durante muito tempo completamente desconectada. Ah, eu dizia ou está tudo bem ou estou cansada e não sabia de onde é que vinha o cansaço, não sabia de onde é que estava, como é que se sentia ou como é que podia ah, de alguma forma livrar-me dele. E esse era muito o pensamento, é como é que eu posso me livrar dele. E mesmo o estar tudo bem, passado algum tempo perde o significado, não é? Tipo, de repente, se estás sempre bem e nunca és honesta em relação àquilo que estás a sentir e como é que está a tua energia, ah, acaba por não ter muito significado e muito sentido. E às vezes é interessante porque é quase como se fosse algo que tu vais repetindo a ti mesma tantas vezes. Está tudo bem. Estou cansada, é só isso. Que de repente tu própria já nem sabes o que é como ir a esse estado de perceberes, ok, o que é que eu estou a sentir? O que é que se está a passar aqui no meu corpo? O que é que se está a passar aqui no meu campo? E tem sido um processo para mim muito bonito de voltar à minha energia, voltar a estar em contacto com ela, voltar a perceber as suas variações naturais. Nós, enquanto mulheres, temos as variações, por exemplo, do ciclo menstrual, que é uma coisa imensa e que não é falada de todo, já para não falar do ciclo da lua, do ciclo das estações do ano, todas estas coisas influenciam-nos e mesmo os ciclos diários, não é? Da manhã, da tarde, tudo isto nos influencia e quando nós começamos a nos aperceber e a entrar em contacto com isso, torna-se mais fácil depois agir de uma forma diferente. Ah, eu hoje em dia sinto que já estou um pouco mais, digamos, estou no 70%. 70% de compreensão. Não sei para ti se tu consegues pôr uma porcentagem. Não, mas claramente é menos de 70%. Ainda é um caminho, mas que está a ser feito, lá está, é dia a dia. E nós também vamos percebendo, consoante. Eu acho que cada dia estou a ir mais a fundo nisto, porque também me permito uh, pensar e confiar e sentir. Porque às vezes, por exemplo, um exemplo prático, eu sempre achei que era muito mais produtiva durante a noite. Eu, na verdade, eu sou produtiva quando estou focada e uh, não é, sem interações de outras pessoas. Que durante um grande período da minha vida isso só acontecia à noite, então eu assumia que era muito mais focada e produtiva à noite. Na verdade, não. Eu sou mesmo focada e produtiva quando, manhãzinha, assim, logo ao acordar, precisei de não ter essas interrupções e eu perceber isso também foi importante para mim, lá está, da forma como eu organizo o meu dia, não é? Isso é um exemplo muito interessante, porque eu acredito que, talvez principalmente durante a altura da faculdade, nós começamos logo a entrar em, em hábitos
energéticos um pouco dúbios, não é? Aquelas noitadas a estudar, ah, ou tipo ter aulas muito cedo e depois estás a estudar durante a tarde, não poderes ter essa liberdade e depois no trabalho, como é óbvio também, tens que estar ali das 9 às 5 e tens que estar a ser produtiva naquele horário, não há muita margem para sentir, ou não há muita margem para numa quarta-feira à tarde não está-me a apetecer fazer nada, deixa-me não fazer nada. Ah, e eu sinto que é muito interessante quando nós depois ganhamos essa liberdade, esta possibilidade de estar na nossa energia, simplesmente seguir o seu curso e mesmo assim trazemos muitos destes hábitos. Eu sei que para mim, quando eu comecei a trabalhar para mim, ah, trazia muitos destes hábitos. Tenho que estar a trabalhar muito, tenho que começar a trabalhar às 9 da manhã porque é isso que é a regra. E eu hoje em dia não começo a trabalhar antes das 11 porque escolho, para mim, para a minha energia, dedicar a minha manhã para mim, para os meus rituais, para ir fazer coisas aqui em casa, o que for, mas escolho que essa parte da manhã é sagrada. Começo a trabalhar a partir das 11 ou trabalho à tarde, ou o que for. E, e quando não apetece e a minha energia não está alinhada, também não trabalho. Magia! Também não trabalho. E tenho essa bondade e compaixão mesmo, não é? Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui a dizer é muito bonito, ai, não trabalho, mas há na mesma aqueles pensamentos de julgamento, de culpa, de vergonha, ai, devia estar a fazer outras coisas, tenho aquela coisa que tinha que acabar e não estou a fazer. Mas o que eu já me apercebi é que não. Eu demoro milhões de anos a fazer uma tarefa pequenina se eu não tiver com uma energia alinhada, do que esperar pelo dia seguinte com uma energia já mais sustentada para fazer aquela tarefa e se calhar demoro metade do tempo ou muito menos. E muito mais leve, com mais leveza. E para mim isto é importante. Para mim é importante escolher fazer estas coisas com leveza e poder ir com o fluxo da minha energia. Sim, sim, sem dúvida. Eu ia te perguntar uma coisa que entretanto surgiu-me, eu acho que é super interessante, que é estas coisas das rotinas e de termos uma rotina fixa durante os dias e de como é que tu consegues, como é que tu adaptas essa rotina tendo em conta a energia que tu tens no dia. É uma coisa que tu consegues quase prever, por exemplo, de manhã sentas-te, conectas contigo e percebes como é que estás e alteras a partir daí, ou vais alterando e fazendo assim quase uns checkpoints ao longo do dia? Como é que tu consegues gerir a tua energia assim durante o dia? Uhum. Olha, isso é muito interessante. O que eu costumo fazer numa base semanal é tipo no fim da semana costumo programar a semana seguinte e faço mesmo, ponho lá no calendário os time blocks e tudo e já tenho assim na mente o que é mais prioritário, o que eu tenho mesmo que fazer e o que é quase que um pouco mais opcional. E depois, como tu disseste, é no dia, se a energia não estiver alinhada com as tarefas que eu tinha que fazer, volto a essa programação e vejo, ok, destas outras coisas que eu tinha que fazer esta semana, há alguma coisa que esteja mais alinhada com a energia que eu tenho neste momento? Se houver, boa. Se não houver, é tipo, ok, então posso fazer aqui alguma outra coisa para restabelecer a minha energia? Posso, por exemplo, ir caminhar, posso dançar, posso parar e ver um filme. Eu às vezes gosto só de ver séries que já vi, só mesmo para não estar a pensar e não estar a fazer nada. E posso fazer isso para ter aqui um pequeno momento para mim e depois vejo o que é que a minha energia está disposta a fazer. Ah, mas é muita flexibilidade e é isso, aquilo que eu estava a dizer, é muita bondade de não julgar, não é? Porque é muito fácil. Eu tinha programado que ia fazer isto hoje e depois daquilo à tarde, então tenho que fazer porque tem que ser feito. Ok, mas também há outras coisas que podem ser feitas, não é? Incluindo descansar, incluindo não fazer nada. E, portanto, essa flexibilidade de depois no dia ir fazendo touch points. E uma coisa que eu tenho feito muito já há alguns anos, é quase que já de segunda natureza, que é ir perguntando ao longo do dia como é que estás, a mim mesma. Como é que te sentes, não Adoro. é? Uhum. Quando faço uma pausa, quando é tipo, como é que sentes? Às vezes nós não nos apercebemos que de repente eu estava alegre e agora já não estou, então o que é que aconteceu? E, Sim, e sim. fazer a pergunta ajuda a ir
vendo as pistas, não é? E depois aí consegues fazer coisas com isso, não é? Com essa informação. É quase como ser cientista de ti mesma. Vais ver as pistas do que é que andaste a fazer, o que é que andaste a sentir, e se houve alguma coisa que mudou, isso é outra, porque eu de repente aprendi que nem sempre é tudo teu, não é? Estas mudanças energéticas nem sempre são nossas. Verdade. Às vezes é do espaço, às vezes é do coletivo, e isso é muito importante de referir. Mas esta quase que perspectiva de cientista, de análise de dados, para mim ajuda-me muito. Eu adoro essa perspectiva do cientista, que eu também fui cientista, porque temos de falar disso num episódio. Eu fui É verdade, cientista isso é um ponto importante de falar. e esta questão da curiosidade científica, do experimentar, e é muito giro, ainda está muito presente em mim, esta questão da exploração, de experimentar como é que é e depois tirar conclusões disso. E acho que isso na energia também é muito engraçado, como estavas a dizer, de vou experimentar mudar, fazer uma caminhada ou dançar. E eu sinto também acaba por ser um processo lindo de autoconhecimento quando nós começamos a experimentar. Para além de estarmos conectados com a energia que temos no momento e perceber, ok, como é que eu me sinto, para além disso, é depois começar a dizer, ok, então como é que posso mudar? E de certa forma, das duas uma, ou respeitar o que sinto e o que é que eu preciso neste momento, ou então brincar um bocadinho com a situação. Porque às vezes também é do género, ok, mas porquê que eu me estou a sentir assim? Certo, já descobri porquê. Como é que eu posso alterar de certa forma este meu estado de espírito neste momento? Vou experimentar. E começarmos assim, também, isto também é um processo de autoconhecimento interessante, porque depois tens uma caixinha de ferramentas, de coisas que te põem em estados diferentes de energia. Exato. E que eu acho que é super útil, não é? Porque nem sempre conseguimos, nós temos bastante liberdade, mas nem sempre dá para responder logo ao estado de energia que nós temos, não é? Às vezes quando estamos muito cansados e não podemos descansar por alguma razão, pode haver várias, ajuda a ter assim essa caixinha de ferramentas de género, olha, eu sei que quando faço isto, fico numa energia melhor, sinto-me melhor comigo próprio, então eu vou usar isto. Acho que eu gosto muito dessa questão de experimentar, é quase um misto entre o ser cientista e o ser criança, não é? Sim, olha, é muito giro que tu falaste agora de ser criança, porque para mim é como se tu fosses construir um espaço seguro para ti mesma, contigo mesma. E isso é mágico, porque é isto que te permite tu teres o espaço seguro para identificar as emoções. Ok, estou-me a sentir triste. Ok. Não tem que significar nada sobre ti, não tem que significar nada sobre o dia, sobre aquilo que estavas a fazer, não tem que significar literalmente nada. É um espaço seguro para tu identificares as emoções, para depois sentires as emoções. Ok, deixa-me sentir triste. Estou triste, deixa-me estar triste. E ficas triste. Quando nós nos permitimos sentir as emoções, elas seguem o seu curso. Então, em vez de passares uma semana triste, passas meia hora triste. E isso é completamente liberador e é uma coisa que nos transforma de uma forma tão grande a nossa vida, porque já não estamos a pôr coisas dentro da mochila e mais pedras e pedras e pedras que depois vamos carregar. E não estamos a fazer um bicho de 7 cabeças das nossas emoções. Estou-me a sentir triste. Não significa nada sobre mim. Estou-me a sentir triste. Pronto. E depois esta questão do cientista, de ok, já senti, e depois posso começar a perceber de onde é que vem esta tristeza. Aconteceu alguma coisa? Será que é minha? Pode não ser minha? Será que absorvi de algum sítio? E depois, lá está, com as nossas ferramentas, mudar às vezes o estado. Ou nem é mudar, já sentiste, então podes passar para o próximo. Exato. E neste espaço seguro, sempre contigo mesmo. Sim, eu gosto muito dessa ideia de mudar, não é? De facto, não é não estás a mudar, estás a passar para outra, assim, para outra emoção, para outro estado de energia. Eu acho isso muito, muito importante. Até porque, lá está, é como tu estavas a dizer também já no início, nós, principalmente como mulheres, temos muita coisa a influenciar os nossos estados de energia e às vezes até acordamos e estamos cheios de energia e super positivas e bora lá fazer acontecer. E depois de repente, que às vezes não é assim tão de repente, mas que na nossa percepção parece de repente, mas porquê que eu me estou a sentir assim? Mas será que... E de repente faz sentido estar assim
se calhar já não faz sentido estar a fazer aquilo que eu estou a fazer neste momento. Apesar Exato. de há 10 minutos atrás estava a fazer super sentido e estava super alinhado, e de repente, se calhar não. Se calhar vou fazer uma pausa e vou fazer outra coisa que me está a apetecer mais neste momento, mais alinhado com a minha energia neste momento. Eu acho que esta flexibilidade também é uma coisa que, olha, que é preciso falar, porque nós estamos muito habituados a ser esta máquina robô de produtividade e 100% focado durante as 8 horas diárias. Portanto, muito nesta questão industrial de vamos lá fazer Sim. e fazer e fazer e fazer. E temos que nos permitir dar espaço também para ser, para observar e depois sim fazer o que tivermos de fazer. Mudar o chip é muito importante. E tu estavas aqui a falar desta questão dos ciclos e eu estava a lembrar. Isto é uma coisa que nós já devemos ter um episódio só sobre isto, sobre esta parte dos ciclos menstruais. Trazer se calhar até alguém que seja especialista, porque eu sou uma especialista do meu. E mesmo assim, dúbio. Dúbio. Mas eu acho que é tão interessante porque lá está, de repente, imagina, planeaste uma coisa quando estás na fase da ovulação. A fase da ovulação é quando tu estás toda, não é? Extrovertida, estás para fora, expansiva e achas que consegues, tipo, construir todo o mundo. E depois, a fase que vem a seguir é quando há uma grande quebra e é a fase luteal. E a fase luteal é quando tu queres matar alguém. Assim, muito assim, dito assim, sem paninhos moles, é quando tu não estás a querer saber do mundo. Primeiro constróis, mas depois já não queres saber. Então às vezes fazes planos, imagina uma semana, estás na semana da ovulação, fazes planos para a semana seguinte, que é a semana do luteal, mas tu não estás preocupada com isso, porque estás na ovulação, estás no topo do mundo. Então o teu eu da semana seguinte fica tipo, o que é que esta miúda estava a pensar? Porque eu não quero fazer nada, não quero sair da cama. Por favor, deixem-me em paz. Como assim? Tenho 3 jantares marcados e não sei quantos trabalhos e entregas e blá 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 e as chaquetas. Eu acho que isto é tão interessante. E depois, aí é que entra o nosso estar presente para calma, isto foi o eu do passado que estava super entusiasmado. Ok, linda, maravilhosa. Mas o eu de agora não está para isto. E está tudo bem desmarcar coisas, reagendar outras coisas e ir com o flow da energia em vez de, ok, já tinha marcado, então agora tem que ser. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito. Porque eu só me apercebo que estou na luteal depois de lá estar, ter pensamentos de querer matar toda a gente. É que eu lembro, calma, isto não é o meu pensamento normal. Porquê é que eu estou a pensar assim? Faz sentido. Mas depois esta liberdade e esta presença de ok, estou-me a sentir assim, então não vou fazer estas coisas que eu tinha planeado e está tudo bem. E está tudo bem. Sim, e a questão também, se calhar, quanto mais nos conhecemos e quanto mais conhecemos o nosso corpo, o nosso ciclo e tudo, se calhar vai haver uma altura em que vamos conseguir, ser com 100% de certeza, perceber eu nesta altura, por causa do ciclo, vou-me sentir de certa forma, então já sei que não vou marcar nada para aqui. Eu acho que isto, até mesmo na forma como gerimos um negócio, é muito curioso, porque lá está, se cada fase tem uma energia diferente, nós podemos gerir o negócio também tendo em conta as nossas fases do mês. Eu acho isso mágico. Quer dizer, não vale a pena estarmos a forçar uma coisa numa semana quando sabemos que na semana a seguir vai tudo ser muito mais simples e mais fácil e mais fluido. Portanto, isto é lá está, é mais uma caixinha de ferramentas também ao nosso dispor. Para além de no dia a dia estarmos atentas à nossa energia, quase que conseguimos prever, ok, eu naquela semana ou naquele dia não vou estar, já sei que não vou estar com tanta energia. E isto falamos dos ciclos menstruais, mas até podemos falar até pela forma como distribuímos as tarefas e aquilo que temos de fazer na agenda, não é? Nós já sabemos, se eu num dia tenho muita coisa, no outro dia a seguir tenho que dar esse buffer, não é? Esse espaço de respiro, porque provavelmente vou estar mais cansado, porque fiz mais coisas no dia anterior. Eu acho que isto é uma coisa que nós, pelo menos eu não fazia, e agora estou cada vez mais atenta a isso e mesmo pôr dias específicos ou guardar dias específicos para determinadas tarefas
que eu sei que são mais alinhadas com aquilo, ou seja, alinhadas umas com as outras, não é? Mesmo tipo de energia, que exigem o mesmo tipo Sim. de energia, não é? Para não andar sempre a saltar de tarefas super criativas com tarefas mais Administrativas, burocráticas. administrativas, exato. Então eu acho que isso também é um caminho, mas eu acho que é incrível, porque nós de repente conseguimos quase moldar a nossa vida, a nossa energia, em vez de ser ao contrário. Exatamente. É mesmo isto. E é a diferença entre as coisas fluírem e às vezes nos sentirmos que estamos a arrastar-nos pela vida, pelos dias. Ah, porque é novamente aquela conversa, não é? Tu estás a fazer a mesma coisa, as coisas vão aparecer feitas na mesma, só que com muito mais leveza e sem estar quase que com um chicote em ti mesma a puxar tanto por ti que nem consegues ouvir o teu corpo, nem consegues ouvir a tua energia, não consegues ouvir o que é que as tuas emoções estão-te a dizer, porque as emoções são pistas, não é? As emoções não vêm só assim do nada. São pistas e lá está, podem vir de ti, do teu corpo, podem vir de situações, podem vir também de espaços, não é? Esta questão da energia depois tem muito que se lhe diga porque não é só nós, mas são pistas, então estarmos atentos a estas pistas e permitir-nos seguir, não é? O caminho, seguir o rumo. Eu acho que isso é muito especial e é realmente uma forma de nós vivermos uma vida mais enraizados, mais presentes, não é? Em vez de ser uma coisa simplesmente mental e mecânica, robótica de ok, acordei, agora tenho que fazer isto, e hoje é segunda, então tenho que fazer isto. E permitir-nos seguir com leveza, com fluidez e fazer as coisas à medida também que vamos sendo. Porque as coisas, é isso, as coisas são feitas sempre. Não é? Nós vamos comer na mesma, nós vamos fazer as nossas entregas na mesma, vamos fazer as tarefas de casa na mesma, mas é o como é que estamos a fazer isso. Estou a fazer com um pesar imenso, tipo, não é? E quase que a passar em cima de mim mesma, ou estou a fazer com leveza, estou a fazer com este carinho e compaixão por mim mesma, e é esta questão de estarmos atentos ao como é que estamos a fazer as coisas. Porque elas ficam feitas na mesma. Sim, e é muito esta questão de, como tu disseste, é quase um mindfulness, não é? Estar presente. Presente aqui, no momento. Nós andamos muito, quando não estamos conectados com estes diferentes níveis de energia, andamos quase assim numa linha reta. Andamos, e lá está, andamos ali no piloto automático até o cansaço ou qualquer que seja a emoção, a sensação, ser demais para o nosso sistema nervoso e aí Exato. são os alertas todos. Perdão. Mas, exato, nós podemos ir calibrando se estivermos atentas ao nosso corpo. O corpo sabe tudo, o corpo dá as pistas todas. E portanto é mesmo uma questão de uma conexão profunda com o corpo e com o que ele nos está a transmitir neste momento. Por isso é que eu gostei muito daquilo que tu disseste, não é? Às vezes é tipo, é só tirar um tempinho para perguntar como é que estás? Fazer isso 2 ou 3 vezes no dia. Sim. E é incrível, porque, e lá está, o facto de estarmos bem, o que seja bem, porque bem não é nada, mas pronto, o facto de termos uma sensação, uma emoção de manhã, não quer dizer que vamos tê-lo durante o dia inteiro. Mas é agir moldar e tentarmos perceber o que é que isso significa para nós e o que é que podemos fazer com ela, sem haver emoções boas e emoções más, respeitar e perceber o que é que eu posso fazer com esta informação e com esta sensação agora, por mim, para mim. E permitir também, não é? Depois fazer e permitir, é quase uma brincadeira. Ok, apetece-me fazer isto, então eu vou fazer. Nem que seja só porque me apetece e para experimentar o que é que vai acontecer se eu fizer coisas que estou a sentir fazer naquele momento. Claro que lá está, não é 100% linear, não vamos poder fazer sempre, mas muitas vezes nós podemos fazer as coisas e não as fazemos, porque depois achamos, mas porquê que me apetece fazer isto? Isto é estranho. Não, vou-me deixar estar aqui quietinho onde estou. E às vezes é um bocadinho um desafio de
permitir-nos experimentar a fazer aquilo que nos apetece. Sair da caixa. Sim, e um spoiler alert é que depois vai ser viciante, porque depois quando nós percebemos que realmente é fixe fazer as coisas que nos apetece e sentimos-nos bem e as coisas aparecem feitas na mesma e tudo flui com muito mais facilidade, vamos ter que começar a ouvir o nosso corpo mesmo. E ainda bem. Exatamente. Que é para isso que ele está lá, para ser ouvido também. Eu ia-te fazer uma pergunta que é... qual é que tu sentes que são as tuas maiores dificuldades ou desafios em navegar a energia, não é? Disseste que estás do menos do 70, então quais é que tu sentes que são ainda alguns desafios que tenhas, para ver se conseguimos pensar em opções. Então, olha, um dos desafios que eu sinto que já está a ser bem ultrapassado foi que eu deixei de tomar a pílula há pouco tempo, mas eu tive a tomar a pílula durante muito tempo. E eu acho que isso é assim um belo do anestesiante para as sensações do corpo e não é, para tudo. E mesmo esta questão da ciclicidade da mulher, que é super importante e que com a pílula não existe. Então, eu sinto que este foi assim o grande, aliás, foi assim uma grande mudança na minha vida, porque sente-se logo as diferenças, não é? E tem sido o desafio maior, tem sido mesmo este de sentir o corpo e de sentir as emoções e as sensações no corpo. Mais do que propriamente seguir depois o que elas me estão a dizer, se bem que isso também é uma questão, mas, mas pronto, primeiro, não é? A primeira base é, ok, como é que eu me sinto no corpo? E isso foi um desafio durante imenso tempo, continua a ser ali é uma questão que ainda exige algum esforço de mim, não é automático, eu tenho mesmo que me sentar com o meu corpo, não é? E estar conectado e perguntar, então o que é que tu precisas agora? O que é que tu sentes agora? E depois, outro desafio, que eu acho que tu és um exemplo incrível nisso, é a questão dos compromissos com as outras pessoas. Porque eu tenho, se for comigo, não é? Eu já tenho esta flexibilidade de, ok, então não faço isto, faço no outro dia. Se tiver alguma coisa combinado com a outra pessoa, eu nem sequer ponho a possibilidade, não é? Não é de género, não, no início, não é? O padrão é, não, agora já tenho compromisso com a pessoa, então agora vou cumprir. Quando na verdade bastava, como tu fizeste há uns dias, mandar uma mensagem a dizer: olha, podemos marcar para outro dia? E se calhar acontece como eu respondi a ti: olha, podemos, até me dá mais jeito. Portanto, acho que é dar-me aqui este espaço e oportunidade para também me ouvir, sim, mas seguir também o que o corpo está a dizer, mesmo que tenha a ver com as relações com os outros e com compromissos com outros. Sim, adoro tudo isso, porque é mesmo isso, é quase que por fases, não é? Primeiro precisas de estar a ouvir o teu corpo, depois precisas de saber responder e depois esta parte dos compromissos externos é sempre algo sensível. Eu acho que esta questão do ouvir o corpo é estar presente. A mindfulness ajuda muito nisso, não é? Uma coisa, para mim, esta questão da pergunta é uma coisa que eu comecei mesmo a pôr em prática por causa disto. Porque eu não sabia. Então, tu se às vezes só chegas no final do dia ou no final da semana e perguntas-te como é que tu estás, meio que não sei. Então, eu fazia mesmo isso momentariamente de parar e de, ok, o que é que eu estou a sentir? Pôr a mão no coração, pôr a mão no ventre, não é no nosso caso, sentir esta energia do, ok, o que é que eu estou a sentir aqui e agora? Conectar. Uma coisa que eu fiz no início tinha uma roda das emoções. Sim, Para conheço. trazer Adoro. dicionário, não é? Trazer um pouco uma coisa mais específica. Porque lá está, se não fica só, estou bem, estou cansada. Ok, boa. Mas então, mas mesmo o que é que estás a sentir? Isso foi uma coisa muito importante para mim no início, dar-te vocabulário para falar sobre as tuas próprias emoções. E depois, em relação às outras, eu não sei. Isto é uma prática para mim. Mas o que eu penso é: o que é o pior que pode acontecer? É a pessoa dizer que não. É a pessoa dizer, olha, não posso trocar. Então, mas se me disser que não, ok, eu vou. Mas pelo menos tentei. E não custou nada. E pronto, às vezes, se calhar, no início ainda custa um bocadinho. Mas também não faço isso, se calhar, com pessoas com quem não tenho essa confiança de o fazer. Mas se eu estou a combinar com um amigo e jantar,
e não estou no dia, não está-me a apetecer, sei que não vou ser boa companhia, porque não dizer, olha, podes marcar na próxima semana ou podemos ir amanhã em vez de irmos hoje. É tão simples e o pior que pode acontecer é a pessoa dizer que não. Sim. E estarmos confortáveis em não dar justificações, não é? Essa é às vezes outra. Essa é outra. também é esta coisa do mas tem que haver uma justificação para não poder. Não, não tem. Essa é linda. Esta eu tenho treinado, por exemplo, disse para pedir-te para remarcarmos e não te disse porquê. Só disse, olha, Exato. podemos remarcar, ponto. Mas é a mesma coisa que eu tenho praticado, que é não vou dar justificações. Ninguém te perguntou nada. Então, se te perguntarem, depois posso dizer, mas agora ninguém me perguntou nada. Temos muito esta questão de quase que estar a dar desculpas e a sentir que estamos a fazer uma coisa errada, por estarmos a reagendar uma coisa ou desmarcar ou o que for. E é tipo, it's not that serious. Vamos acalmar-nos. Não é assim tão sério. Estamos literalmente a pedir desculpa por ser quem somos, não é? Sim, e por sermos pessoas que têm emoções e que têm dias que estão para fazer coisas e outros que não estão para fazer nada. E agora? E eu sinto que isso é um caminho que tenho feito muito. É tipo, eu quero estar com pessoas que vejam a humanidade em mim. Então, se eu sou humana Exatamente. e há dias em que não me apetece fazer coisas, está tudo bem. E se a outra pessoa não respeita isso, então aí já é aqui uma questão de alinhamento de valores e de respeito mútuo, que se calhar não está congruente com quem eu sou e com aquilo que eu valorizo. E também está tudo bem. Mas é esta questão de o que é o pior que pode acontecer? Se calhar, literalmente nada. É a pessoa dizer que não. E pronto, e aí tu geres da melhor forma. Se calhar vais ter mesmo que desmarcar ou vais e se calhar até vais ser feliz. Exato. Depois também há essa, que às vezes. Por isso é que é importante também estarmos muito conectados com o nosso corpo. Porque às vezes achamos que é uma coisa e na verdade é outra. E também eu acho que é muito interessante essa questão das emoções que tu falaste, que eu acho que é muito, 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 muito útil. Eu também uso quase também para o trabalho, na verdade, também a nível profissional, mas que ajuda também a nível pessoal, não é? O saber exatamente a emoção que queres transmitir ou a emoção que estás a sentir Uhum. é muito, muito importante. Não é só um feliz, um triste, um zangado. Há tantas nuances e tantas coisas que nós podemos estar a sentir, e quanto mais facilmente conseguirmos pôr em palavras, mais lhes damos voz, Uhum. não é? Portanto, elas também se podem expressar melhor no nosso corpo. Uhum. Completamente. Isso é outra, é perguntar-nos a própria emoção ou estarmos atentos, novamente, a esta questão de experimentação cientista. É onde é que esta emoção está no meu corpo? Talvez para mim a tristeza haja de uma forma no meu corpo completamente diferente do que age no teu. E também o que ela necessita, não é? Para ser sentida pode ser diferente. Não é? Há pessoas que se calhar precisam de chorar, outras pessoas precisam de gritar, há pessoas que precisam de dar murros ao ar, há pessoas que precisam de apertar uma almofada. Não sei, estou a dar exemplos. Mas esta questão de nós nos conectarmos e perguntarmos, ok, onde é que eu estou a sentir esta emoção? Qual é que é o formato? É muito forte, é intenso, nem por isso? Há alguma coisa que eu sinto que queira fazer por causa desta emoção, não é? De movimento do corpo, trazemos novamente de volta ao corpo. E depois, é o que é que está-me a pedir? Está-me a pedir para olhar para alguma parte de mim que eu se calhar não estou a olhar? Está-me a pedir para ser sincera com uma pessoa com a qual se calhar não estou a ser sincera? Está-me a pedir para parar tudo e ficar aqui meia hora quietinha? O que é que está-me a pedir? E irmos depois um pouco quase que responder a esse pedido das nossas emoções. E é realmente mágico quando nós nos permitimos fazer isso, porque lá está, em vez de passares uma semana triste, passas meia hora. Exato, e dá-se espaço à emoção para viver. Também acho que quando o nosso corpo diz uma coisa muito claramente e nós não o ouvimos e não respondemos, é quase como nós estarmos a dar espaço às emoções para se expressarem. Vai ser cada vez mais difícil
esta comunicação acontecer, não é? Uhum. É super importante este ouvir sim e depois fazer algo com essa informação. Exatamente. E à medida que vamos fazendo, vamos começando a ganhar confiança, não só no nosso corpo, mas também nas nossas capacidades e confiança em nós de eu sei que se seguir o que o meu corpo está a pedir, as coisas vão correr bem. Uhum. Está tudo certo. E eu acho que o vice-versa também é verdade. O corpo começa a confiar em ti, não é? Sim. Já não fica... quando tu começas a ouvir o sussurro, ele já não precisa de gritar. E quando o corpo grita, acho que é melhor ninguém estar por perto, não é? Mas ele vai dando as pistas, vai acendendo as luzes, não é? Então, quando nós vamos vendo, ok, acendeu uma luz, o que é que quer dizer? Vamos com essa curiosidade, ele percebe que nós estamos em contacto, que estamos aqui atentas, estamos a ser esse espaço seguro. E depois há essa relação de confiança que é mútua, não é? Que nós confiamos no nosso corpo para cuidar de nós, para nos nutrir, e o corpo também confia em nós para fazermos o mesmo com ele. E eu acho que isso é a coisa mais bonita que nós podemos fazer, porque a nossa vida toda nós vamos viver com este corpo. Então, às vezes temos uma relação boa com ele em que há respeito mútuo, onde há confiança mútua, onde há este espaço seguro. E tantas vezes as relações tóxicas que nós temos é exatamente com o nosso corpo e connosco, não é? Sim. Olhamos para fora, mas esquecemos muitas vezes de olhar para dentro. E acho que isto também é um convite, não é? De olhar para dentro, para aquilo que está a acontecer connosco e a partir daí moldar o mundo, o dia, o que seja, moldar a nossa vida àquilo que está a acontecer connosco. Porque a maior parte das vezes eu sinto que acontece um bocadinho o contrário. Né? Vamos ali no piloto automático e fazemos exatamente o oposto. O mundo é que se molda. Pronto, o oposto, o contrário. Sim. Então acho que é um bom convite este de sentir. Sentir, 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 sentir. Ser esse espaço seguro, ser esse espaço onde o corpo pode se expressar e onde pode haver essa comunicação de duas vias. Porque é um superpoder. Se nós olharmos para o nosso corpo como um nosso melhor amigo, é um superpoder, tipo, tu teres um ambiente, não é? Todo um ecossistema que está sempre a trabalhar para ti e contigo, e tu usares isso como teu aliado em vez de teu inimigo, é a melhor coisa que podes fazer, tipo, é um superpoder. E então vamos cultivar esse superpoder, essa conexão, essa relação com o nosso corpo. Acho que é um convite muito bonito para vos deixarmos. Muita coisa para pensar, muita coisa para sentir, principalmente. E esperamos que tenham gostado. E continuemos esta conversa, sem dúvida. Mandem mensagem no Instagram. Digam-nos quais são as vossas dificuldades a sentir ou a gerir a vossa energia ou a mover-se com a vossa energia, que nós adoramos falar sobre estas coisas. E haveremos de continuar a falar sobre elas. Portanto, muito obrigada por terem ouvido e vemo-nos no próximo episódio. Adeus. Obrigada!